Galera vai ficar meio chateada aí, né? Que botei óculos escuros aí para falar do livro do nosso amigo aqui, ó, Reinventando as Organizações, do Lalux. Mas é uma brincadeira. Porque o Lalux é viajandão, ele é esotérico. E eu vou explicar agora nesse vídeo o que é um livro esotérico e qual é a diferença de um livro esotérico para um livro teórico. Vou te dar um exemplo de um pensamento esotérico. Cara, o cidadão está na casa dele, ele tem um jardinzinho e tem uma árvore. Aí a árvore fica doente, começa a morrer. Aí ele fica pensando e fala assim: cara, eu acho que essa árvore morreu porque na semana passada, quando eu recebi aquela notícia do celular de que fulano estava passando mal e que teve que ir para o hospital, eu estava perto da árvore. A árvore sentiu aquela vibração ruim e aí ela começou a ficar, sabe, angustiada, deprimida, e a árvore começou a morrer a partir daquele dia. Um pensamento científico, diferente do esotérico, seria procurar ver se que tipo de coisa aquela árvore teve, chamar um especialista, né? Uma pessoa que entende de árvore, chamar uma pessoa que cuida de jardim, pessoas que já trataram daquele tipo de árvore, se tem algum remédio que poderia dar para a árvore, se aquilo ali já é terminal, se precisa cortar para ela não cair em cima da casa, etc. Tal. Que é um pensamento, digamos assim, esotérico, semi-religioso, para um pensamento científico. Então, qual é a diferença fundamental de um pensamento esotérico para um pensamento científico? Pensamento científico, você trabalha com causas. Você procura causas, você procura fatos, né? Então você vai procurar fatos. E aí você pode até chegar à conclusão científica que determinadas energias negativas podem fazer mal para determinadas árvores. Não estou dizendo que isso não é possível, né? A gente não pode chegar e dizer, não, o cara está dizendo não. Mas o cara teria que, para dizer que a árvore começou a morrer porque ele falou no celular perto da árvore, teria que ter uma comprovação científica, teria que analisar várias aves daquele tipo, ver as doenças que aconteceram, né? Ver se é uma formiga que está provocando doença, se é o tempo da própria árvore, né? Tem um determinado tempo que ela vive, né? Se é o clima, se é naquela época, etc. Então, o pensamento científico é um pensamento que procura analisar fatos, dados, informações, principalmente o histórico, comparação histórica, né? E a partir daí você desenvolve uma teoria que pode até partir de um pensamento esotérico, presta atenção. Ele pode partir de uma premissa, de uma intuição, essa é a premissa. Quer dizer, aquele pensamento que a árvore ficou doente porque ele falou é uma premissa que tem que ser analisada. Quando a pessoa tem um pensamento esotérico, ela, independente de tudo, ela vai acreditar, e ninguém vai tirar da cabeça dela que aquela árvore morreu porque ela recebeu o telefonema do celular, do quintal, e aquilo ali foi o que provocou, e não quer saber de nada, absolutamente nada. A base do pensamento do nosso amigo Frederic Laloux, a base do pensamento dele é que há mudanças de consciência da humanidade de tempos em tempos. Essa é a estruturação do conceito do Lalux. De tempos em tempos existem mudanças de consciência da história. Então ele sai da linha indutivista, né, que ele vai tentar entender o século no próprio século, que é a escola americana de pensamento, e ele vai para a história atrás dessas mudanças de consciência. E aí o livro do Lalux tem uma característica bem interessante, né? Os meus filhos têm uma expressão que eles brincam que essa galera que vai assim meio para o mato e tal são os cubaiás, né? O cara é um cubaiá, então ele é aquele cara que vai para Mauá, fica ali olhando as coisas, etc. A premissa do Lalux de mudança de consciência é uma premissa esotérica. É mais ou menos, ele é como se ele tivesse, o Lalux, ele, eu já falei isso, vou repetir, ele tem uma pegada astrológica, né? De astrologia. Ou seja, as pessoas dizem assim, estamos entrando na era de Aquário. É uma visão astrológica. Já tivemos as outras eras, e toda vez que tem uma era e que os planetas não sei do que, papá, que é uma questão aí que tem muita gente que vai acreditar, e tem muita gente que adora
essas cobaiagens, né, vai abraçar aqui o nosso amigo Lalux. Aí tudo bem. Quando a gente está falando de transformação digital corporativa, a gente está falando de transformação digital para grandes organizações que tem muita grana envolvida nesse processo, que tem muito dinheiro, que uma decisão sobre transformação digital, na minha opinião, vai definir o futuro de determinadas organizações, com certeza, né? Se a organização vai terminar ou não, ou se a organização vai virar locomotiva ou vagão no mercado futuro, o cara não vai se agarrar num livro cobaia como esse do Lalux, né? Porque esse livro não tem uma estrutura científica sólida para um profissional de inteligência competitiva, transformador, disruptivo, que é o que as organizações precisam, possa trabalhar. Porque aí fica a seguinte questão. Beleza, se é uma mudança de consciência, o que a organização tem que fazer para chegar nessa nova consciência? Aí começa um processo de você construir tratamentos de mudança de consciência, e se esse diagnóstico de que nós estamos entrando numa nova era zodiacal, e isso é importante, e as pessoas têm que fazer determinados retiros zodiacais para poder chegar nessa nova consciência, a organização, se isso o século disser que não é nada disso, o que vai acontecer com a organização? Ela vai investir dinheiro num livro viajandor. E o engraçado de tudo isso é o seguinte, vamos voltar para a nossa metáfora do nosso amigo que está lá na árvore, dizendo que a árvore está morrendo porque ele falou no celular sobre uma coisa ruim. Então, o que acontece? E é incrível isso quando você começa a entrar nos detalhes do livro. O livro, ele vai mostrar determinadas mudanças de consciência que batem com as mudanças de mídia que o pessoal da Escola Canadense de Comunicação constatou. Então, o que é interessante é que faltou ao Lalux chegar no McLuhan. Faltou ao Lalux chegar no Pierre Levy. Porque se ele tivesse feito esse exercício, ele poderia fazer um casamento muito bom, né, dizendo, olha, toda vez que a gente tem uma mudança de mídia, e isso é fato, existe uma mudança de consciência. Mas a mudança de consciência é consequência da mudança de mídia. E não a causa da mudança da sociedade. Está dando para entender? Vamos pegar. A causa, mudou a mídia. A partir da mudança de mídia, há uma mudança de consciência. A partir da mudança de consciência, há uma mudança organizacional. Então, para uma organização chegar no século XXI, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer uma mudança tecnológica de incorporar novas tecnologias. Essas novas tecnologias têm que gerar um novo modelo de mentalidade, e esse novo modelo de mentalidade cria novas organizações. Então não é que o Lalux está totalmente fora de contexto. Você pode, a partir da Escola Canadense de Comunicação, aproveitar bem o livro do Lalux com as sacadas que ele tem. Né? Mas a gente vai trazer ele do estágio cubaiá que ele está para um estágio abaixo, para dizer o ser humano cresce demograficamente, muda as mídias, e as mídias mudam o modelo de administração. E aí tem a nova consciência. E aí tem a nova consciência da passagem da oralidade para a escrita, da escrita para a escrita, da escrita manuscrita para a escrita impressa, da escrita impressa para os meios eletrônicos de massa, e desse para o digital. Aí você ganha uma bagagem científica, e aí você começa a orientar as organizações, e aí os profissionais de inteligência competitiva, disruptivos, transformadores, vão ter uma base mais consistente para poder começar a trabalhar e se aproximar, que é só uma aproximação, do que realmente, para onde o século está indo. Não adianta. E aí nós vamos ter o seguinte, se a gente pudesse entrar no túnel do tempo daqui a 20 anos, a gente vai poder analisar com calma esses livros e vai ver as cubaiagens que existem, né, as viagens que existem e as coisas que realmente estão batendo com o que vai acontecer no século, que é o que importa. Mas tem que ter uma lógica. E, na minha opinião, o livro do Lalux é um livro zodiacal, é um livro esotérico, né, que tem um risco. Muita gente vai embarcar nisso porque tem muita gente que adora uma cubaiagem na veia.